Noite a todos, estamos aqui novamente para mais uma aula, né, do Mediúnico 1, do Padre Isabel, né, online noturno de quinta-feira, e, e é isso, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, nos concentrar, pensar que estamos aqui para aprendermos, para darmos mais um passinho aí nos nossos conhecimentos, e alegre que estamos de estarmos juntos com os nossos benfeitores, com o mentor desse curso e com o Mestre Jesus, vamos convidando a Dani para fazer a prece da noite. Recebemos hoje, com muita graça, esses ensinamentos, que possa ser um momento de muita elevação, de conhecimento, aprendizado, de troca de energias, de muito amor e de muita luz. Iniciamos agora o nosso dia com muita alegria. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus e graças a Jesus. Tá mudo o Eu vou seu compartilhar. áudio. Eu vi. Então, vou compartilhar aqui a nossa harmonização. Pode começar, né? Pode sim, vamos lá. Pode sim, vamos lá, Rita. Faculdades mediúnicas. A diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. A diversidade de ministério, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. A diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos e outro a profecia e outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita definindo o problema da mediunidade, contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo, há 19 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Espíritos. Como é fácil Aos de... Coríntios. Aos Coríntios? É que tem uma manchinha no meu celular, Elcio. Ah, tá, imaginei. Tudo bem, vamos lá. Precisando trocar de celular. Como é fácil Como é fácil de ver a consonância entre o espiritismo e o cristianismo, ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e de seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender. Ah, passou aqui. A mancha está ali, né? De aprender. E o lugar de servir. É isso mesmo. Tá, muito interessante, né? Você viu que engraçado que ele falou, né? Que quando a gente começou a ler, dava a impressão que alguma mensagem de algum autor espiritual, mas o que ele fala é que isso é de Paulo, tá na carta aos Coríntios, na Bíblia. Então, esse trecho aqui
né, que é o começo aqui, foi tirado da Bíblia, né? Alguém quer comentar alguma coisa desse texto antes de eu comentar ou não? Ou vocês querem que eu comente primeiro para depois comentar alguma coisa? É? Não, então, é interessante esse texto, né? Que é do Paulo ao Coríntios. Quando ele fala Coríntios, os coríntios são os caras que moravam lá na cidade de Corinto. Então, os coríntios é quem nascia em Corinto, não é do Corinthians, não, tá? Não é do, não é do time. E daí o que acontece? Ele escreveu cartas, né? O Paulo, ele escreveu cartas, todo lugar que ele ia, ele fundava uma igreja. Então, ele tinha as viagens do Paulo, né? Paulo andou por todo lugar, por isso que eles chamam Paulo de apóstolo dos gentios, porque o Paulo, ele foi a todos, ele não ficou só nos judeus, né? Ele saiu para ele foi, subiu, foi lá para a Grécia, então, assim, ele foi para tudo quanto é lugar, e ele foi fundando igreja, divulgando, né, a doutrina do Cristo. Ele foi importantíssimo, né, para o cristianismo. Paulo, o profeta Paulo, né, o apóstolo, né, acabou sendo chamado de apóstolo Paulo, e ele tem na Bíblia lá, né, depois que tem lá todos os, é, os evangelistas lá, né, tem um Paulo com as cartas dele que ficaram ali descobertas e foram colocadas lá. Então é muito legal, né? O Paulo. E ele fala e o que acontece? Paulo era um grande médium. Paulo era médium. Ele era um perseguidor de cristão, não sei se vocês sabem da história, né? E aí, depois que ele estava no caminho de Damasco para matar o Ananias, Ananias ele estava levando os evangelhos, parece, para alguma publicação, alguma coisa assim, para alguma cidade. Ele estava indo atrás do Ananias e ele viu Jesus no caminho. E aí foi que ele viu, né, Jesus, ninguém viu, só ele, porque ele era médium. O cavalo caiu, né? Todo mundo viu uma luz, mas só ele viu Jesus. E aí Jesus falou a célebre frase para ele, né? Paulo, por que me persegues, né? Fantástico, né? E aí ele dobrou o joelho e ficou cego. E aí ele foi cego até Ananias, seguiu, e Ananias tirou a cegueira dele. Tem uma simbologia aí, né? Que ele ficou cego para as coisas atrás, né? E abriu os olhos para as realidades espirituais, né? Então, essa cegueira que teve momentânea e depois ter aberto os olhos novamente, né? Tem uma conotação física, mas tem uma conotação espiritual também, né? Emblemática, vamos dizer assim, simbólica, né? De ele acordar e abrir os olhos, né? Porque ele mudou. A partir daí ele mudou. De perseguidor, ele virou um apóstolo ferrenho. E ele recebeu, ele era médium, ele passou a receber um mentor. Quem mentorou Paulo foi Estevão, que ele matou. Olha que coisa louca. Vocês sabiam dessa história? Não? Então, isso está no livro Paulo e Estevão, né? Então, o que acontece? Ele mandou matar Estevão, né? E Estevão era um espírito evoluído, era um cristão. E ele mandou matar e Estevão era tão evoluído que depois foi mentorar o Paulo nessa missão. Olha que loucura, hein? Foi morto por ele. Você vê o que, que é, como que são as coisas na vida, né? Uma história muito bonita, né? E daí Paulo não parou mais, né? Aí, depois que ele recebeu, praticamente conforme ele abriu os olhos, ele recebeu a mediunidade também, outra simbologia, né? Talvez essa abertura de olhos tenha sido a abertura dos olhos da alma também, porque ele recebeu a mediunidade e daí ele começou a conversar com os espíritos. Então, a gente vê muito, eu percebo muito nas cartas de Paulo, muito influência dos espíritos superiores, porque lá cai muitas coisas que você fala está muito de acordo com a doutrina, entendeu? Então eu percebo claramente uma influência espiritual ali nas cartas de Paulo da Bíblia, né, em todo o trabalho que Paulo fez, né, ele fundou igrejas em todo lugar que ele passava, e depois ele mandava as cartas para os amigos que ele deixava cuidando das igrejas, para nortear, para ajudar, né, olha, divertir, toma cuidado com isso. Então isso está nas cartas, né, toda essa questão das advertências, toma cuidado com os que estão querendo te derrubar, olha, foca no Senhor, e por aí vai, essas coisas, né? Essas instruções de Paulo para todo mundo.
Então, não sei se vocês sabiam disso, quis passar para vocês, porque eu achei que é muito legal essa história. Tá bom? E aí, o que que ele fala? Tanto que você vê aqui, que ele fala sobre a mediunidade, né, na Bíblia. Né? Então, aqui, ó, ele fala aqui que um é confiado, a um é confiado o serviço da fé, o outro o dom de curar, o outro a produção de fenômenos, o outro a profecia. Se você for pensar, produção de fenômenos é a produção de fenômenos físicos mediúnicos, né? Que o médium usa para efeitos físicos. Profecia é o dom de ver para frente, né? É o dom que o médium tem de. Tem um nome, isso daí que eu esqueci. Que é de Intuição, conseguir ver o. Hã? intuição, intuitivo, Não, não, tem um nome, é premonição, desculpa. premonição. Premonição, dom da premonição, né? É outro, a faculdade de discernir espíritos, também é mediunidade. Você sabe quais são os espíritos que estão chegando, né? Dependendo do padrão vibracional. Outra variedade das línguas são os médios que incorporam aí irmãos espirituais de várias épocas e falam em várias línguas, né? E outra interpretação dessas mesmas línguas. Então, aí médio. Então, ele falando sobre a mediunidade, sobre os dons dos médios. Olha que coisa interessante. Isso está na Bíblia, né? Através de Paulo. Então, e aí o Emmanuel completa, falando isso, né? Que como é fácil, né? Ele fala que o texto era de Paulo, apesar de você ler e parecer que você está lendo uma mensagem de um mentor espiritual, você está lendo uma mensagem de Paulo. Então ele fala como é fácil você juntar o cristianismo e o espiritismo, porque os dois estão consoantes, né? Então é isso que ele fala, né? Que os dois batem fácil, né? Então é o que ele fala, e ele fala, depois ele fala, né? Também ele reafirma o que Paulo fala, que cada um segundo seus dons, né? E não tenha preocupação em ser admirado, né? De admirar alguém ou provocar admiração em alguém, ou admirar algum trabalho que é diferente. Não, se preocupe em fazer o seu, né? O seu trabalho, os seus dons. Que nem eu não estou trabalhando lá na mesa mediúnica. Eu já fiz isso, muito tempo trabalhei numa sessão mediúnica, mas não estou trabalhando mais. E eu não estou desesperado. Preciso trabalhar numa sessão mediúnica porque isso vai me manter melhor. Não, todo trabalho é trabalho. Então, eu não estou trabalhando lá na sessão mediúnica, como eu já fiz esse trabalho, não significa que, como eu já fiz esse trabalho, eu estou no nível acima e agora eu tenho que trabalhar só em sessão mediúnica. Não, eu estou aqui trabalhando, dando aula, eu fui lá no bazar, fiquei lá no financeiro do bazar. Aí você vai falar, isso é ajudar? É, porque eu estou ajudando a casa, que por sua vez está ajudando as pessoas, né? Então, assim, você dá a sua contribuição para o mundo do jeito que você puder. O importante é fazer o bem e dar a sua contribuição, não importa o trabalho, né? Às vezes eu vou lá, apago a lousa, mexo as coisas de lugar, monto o bazar, tiro as coisas de lugar, coloco, trabalho puxando, lavando o banheiro, não importa, né? O que importa é que você está dando a sua contribuição em uma coisa útil. Lembra que nós estudamos toda toda operação útil, né? É trabalho. Toda ação útil é trabalho, né? Então é isso. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito desse texto? Enquanto eu estava falando, vocês lembraram de alguma coisa? Fizeram alguma ligação? Querem falar alguma coisa? Não. Eu Não? acho que o texto ele conclui muito do que a gente vem falando, né, nas últimas aulas, né, sobre a mediunidade. E ela está em Sim, todas as formas, né, em todas as ações possui algo, né, da mediunidade. Então a gente não precisa necessariamente, como você falou, estar em atendimento direto com quem vai à casa, né? Qualquer situação a gente está exercendo a nossa mediunidade, né? Eu acho que ele quis dizer isso. não, perfeito. E assim, o trabalho aparece para quem está habilitado, né? Jesus falou, né? Você quer liderar alguma coisa, ou seja, você quer ser mais importante, aprenda a servir. Então, primeiro a gente tem que aprender a servir. E depois que a gente aprende a servir, o trabalho vai aparecendo conforme
for a sua capacidade, e de uma forma natural. A gente não precisa forçar nada. Eu já percebi isso na vida da gente, que as coisas vêm para a gente no momento certo e quando tem que vir. Claro, nós temos que fazer esforço, nós temos que trabalhar, nos esforçar, estar aqui estudando, aprendendo. Vocês já estão fazendo isso, não só mediunicamente, no dia a dia, na vida particular também, física da nossa vida, né? Todo mundo aí está se esforçando, trabalhando, está na batalha. E quando a gente faz isso, as coisas vêm. Todo mundo que colhe, que planta, uma hora vai colher, né? Então é isso que ele está falando aqui. Você não precisa ficar admirando o trabalho mais importante ou se esforçar, né? Que nem eu falo para você, lembra que eu contei que na reunião mediúnica tinha um irmão lá que estava fingindo mediunidade. Por quê? Porque ele achava que isso lhe dava status trabalhando aquilo ali, né? Só que mal ele sabe que ele está arranjando dívida para ele, porque ele vai ser cobrado disso que ele está fazendo, né? Então, é muito delicada essa questão, né? É melhor você trabalhar como porteiro do centro espírita ou limpando o banheiro, digo para vocês, é melhor você trabalhar limpando o banheiro do centro espírita do que fingindo incorporação numa reunião mediúnica, não tenha dúvida disso. Tudo bem? Tá bom, pessoal? Beleza? E Beleza. aí? Então tá bom. Então vamos lá, nossa aula propriamente dita, né? A aula de hoje. Que hoje não está muito complexa, tá? Mas a gente tem que dar uma repassada nela também. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá? Primeiro executá-la, né? Tá, e agora compartilhar. Eu já percebi que eu tenho que executar para depois compartilhar. Eu não posso deixá-la já executada e depois tentar compartilhar. Não, ele não acha, não sei por quê. Mas tudo bem. A gente vai aprendendo amanhã do negócio aqui. Tá? Ixi, mas eu acabei de falar que a gente vai acabar aprendendo amanhã e fiz errado. Espera aí, que eu vou fazer certo. Agora sim. Tudo bem aí? Estão vendo aí o gatinho? Sim. Então, hoje nós vamos falar aí do desenvolvimento mediúnico para variar, a mediunidade futura, né? As necessidades da comunicação sobrenatural, a percepção dos animais, mediunidade exclusiva do ser humano. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar falar sobre essa questão. Então, o que que ele fala? Ele fala de novo, né, que mediunidade é o termo criado pelo Allan Kardec, que designa a faculdade, né, que todo mundo possui e que nos possibilita comunicar. Ele fala aqui, ó, sendo inerente ao homem. Então, tá até grifado aí em verde, né, porque é só o homem que tem mediunidade, tá? Nós vamos estudar isso um pouco mais aí para frente na aula. Então, a gente já entende aqui que ninguém mais tem. Então, no reino vegetal, no reino animal, qualquer outro, né, reino não tem. Só o homem que tem a capacidade para servir de médium entre os espíritos e entre os espíritos e a matéria, tá? Foi por meio dela que os espíritos diretores, né, que são os espíritos que comandam o planeta, puderam auxiliar na evolução espiritual do homem, orientando, assistindo em todas as fases de sua peregrinação no planeta Terra. Então, o que ele está falando assim é que a mediunidade, né, é, por existir, né, desde dos tempos antigos, é, ela tinha que existir, porque é uma maneira justamente da espiritualidade mentorar e fazer com que a humanidade se desenvolva junto, né? É uma maneira de estar junto ali com o homem, inspirando, cuidando, direcionando o homem. Então, por isso que ela sempre existiu desde os primórdios, porque desde os primórdios é, a espiritualidade inspira o homem aí mediunicamente do melhor caminho a seguir, né? Então, assim, eles não achavam que eram espíritos evoluídos, mas achavam que eram deuses, né?
E por aí vai, não importa, né? O que importa é que eles escutavam uma voz que trazia alguns ensinamentos, né? E que os direcionavam na medida do possível. Claro que o homem ainda era muito primitivo e acabava não escutando muito, né? Os espíritos, né? Mas um pouquinho eles conseguiam, de alguma forma, direcionar aí, né? Os espíritos que fossem um pouco mais, menos primitivos e mais sensíveis, né? Como, por exemplo, Sócrates. Sócrates tinha mediunidade, né? E foi condenado a tomar cicuta porque não acreditavam nele. Mas ele trouxe, né, essas mensagens da espiritualidade. Sócrates foi uma das primeiras pessoas a falar sobre reencarnação, né? Que existia continuidade, e o pessoal não gostou nem um pouco disso, né? Dessas ideias muito avançadinhas para a época. E daí mandaram ele se matar, né? Ele foi condenado, na verdade, foi condenado a se matar e foi assassinado, né? Ele foi morto, né? Então é isso, tá? Então, desde os primórdios eles falam. Então, vindo conviver com os homens, né? Ou dando-lhe pela mediunidade as inspirações e ensinamentos necessários. Foram sempre eles. Eles quem? Os espíritos, esses mentores devotados e solícitos, elementos decisivos dessa evolução. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se o homem chegou aonde chegou, é porque ele estava influenciando. Porque se a gente tivesse totalmente por conta própria, sem mediunidade influenciando a gente, talvez a gente estivesse muito mais primitivo. Talvez a gente ainda tivesse na época de Jesus ainda, no primitivismo de Jesus, tá? Por quê? Porque é, a gente estaria cegas, vamos dizer assim, né? Não estaríamos nenhuma inspiração. Alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês concordam que talvez se a gente estivesse às cegas, talvez estivéssemos piores ainda, que os irmãos espirituais ainda tentam ajudar de alguma forma, os que deixam, né, os que dão a oportunidade de escutar os espíritos, né, os que têm uma moral melhor, conseguem escutar os conselhos, né? Mas se a gente. E aí devem se melhorar, devem fazer coisas boas, né? Mas se a gente tivesse às cegas, nem isso a gente teria. Tá bom? Então vamos lá. Através do tempo, essa faculdade quase não se modificou. Desde milênios, manteve os mesmos aspectos, variando os fenômenos e as manifestações conforme a necessidade espiritual e evolutiva do homem. O que ele está falando aqui? Ele está falando que a mediunidade sempre foi a mesma. Não teve nada de evolução. Não teve evolução do médium, evolução da capacidade. Tá? Até mais ou menos quando Kardec chegou, né? Então vamos entender, né? A mediunidade tende a se modificar ou continuar sendo sempre igual? O que vocês acham? Eu acho que ela modifica com o tempo, quase, né? Mas Então, não a sua essência. Mas eu acho que cada isso, vez vem mais ensinamentos. Aí, isso. Perfeito. O que acontece foi isso. A partir do estudo, ela começou a evoluir. Então, o que aconteceu? Até Kardec, não, porque ninguém sabia, ninguém estudava. Era meio que uma mediunidade empírica, né? Que a gente fala, né? A gente vê os filósofos aí como Herculano Pires, né? E tem um outro fala muito essa questão, que era uma mediunidade, era mais mediunismo, não era mediunidade, porque a mediunidade, lembra que a gente estudou mediunismo, que o mediunismo é uma mediunidade meio desordenada, né? Você vai, tem, mas não sabe por quê, não sabe melhorar, não sabe entender. Então, era uma mediunidade que era meio, assim, solta, né? Não tinha uma evolução. É aquilo que tinha, é aquilo que apresentou. As pessoas sentiam as coisas diferentes, não entendiam o que viam, às vezes chamavam de demônios, espíritos, né? Os outros de anjo, algumas capacidades ele tem o dom de ver o futuro, mas não entendia que isso era uma mediunidade, né? Então assim, foi passando o tempo e a mediunidade foi tendo, mas ninguém foi evoluindo, ninguém foi estudando isso. Ela simplesmente aparecia. Só que quando Kardec apareceu e descortinou mesmo, e colocou uma obra, e fez o livro dos médiuns, e veio os espíritos explicando, aí começou o estudo. Né? Aí começou o estudo. E nesse estudo, aí sim a mediunidade começou a evoluir, cai no que a Dani falou, né? Agora sim a gente tem condição
de estudar um pouco mais, né, a mediunidade, porque aí montaram-se os centros espíritas, tem reuniões mediúnicas, a gente começou a receber os irmãos, não de uma maneira assim, sorteada, assim, de qualquer jeito, mas os irmãos com um objetivo de ajudá-los. A gente começou a receber os irmãos espirituais, tendo conhecido eles melhores, sabendo, conhecendo-os melhores, sabendo como ajudar. A gente começou a separar classes de espírito. Então, a gente estudou isso no Básico 1, lembra? Que tem vários tipos de espíritos, né? Os mais atrasados, os mais evoluídos. Então, a gente começou a estudar isso para a gente começar a poder usar a nossa mediunidade de uma maneira melhor. Que a gente começou a melhorar a mediunidade para atender melhor o espírito, dar uma utilidade maior para esse dom. Então ele parou de ser feito só de qualquer jeito, e não. Começaram a estudar, começaram a usar melhores práticas, começaram a pensar na melhor forma que o ser humano podia utilizar para o bem, para a evolução dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Tudo bem? É isso mesmo, Daniela, que você falou. Então, agora, depois do Kardec, ela tende a evoluir mais. Tá? Então, é o que diz aqui Emmanuel, nesse livro Consolador. Né? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de nossas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alagar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então, o que ele quis dizer é que essa janela, né? Quais que são os 5 sentidos? A gente já tinha falado, né? Que os 4 eram o olfato, o paladar, o tato e a visão, e o quinto seria a mediunidade. Por isso que ele falou dos seus 5 sentidos, né? Porque o quinto é a mediunidade. Então, o que ele está falando é que agora, né? Conforme o homem está evoluindo, ele começa a ter novas percepções e ele vai ver alargar essa janela, né? De conhecimentos aí, né? Então, acanhada dos seus 5 sentidos, né? Acanhada por quê? Porque a gente nunca deu muita bola, né? Para a mediunidade, né? A gente sempre usou mais os 4 sentidos. Agora que nós vamos desacanhar, vamos dizer assim, vamos ficar menos acanhados, né? Com o quinto sentido, que é a mediunidade, vamos entendê-lo melhor. Né? Então é isso que ele está falando aí nesse livro, O Consolador, na questão 383, Emmanuel fala. Então, agora nós vamos começar a entender ela melhor, né? Estamos tendo condição de trabalhar melhor essa mediunidade e evoluir. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Não? Não. Tá. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando, tentando entendê-la melhor, né? Usar melhor, não simplesmente ter medo, né? Que a Daniela falou, eu tinha medo, né? Eu também. Então, antigamente, a pessoa como é que fazia? Ficava com medo mesmo, né? No passado, ficava com medo. Às vezes passava a encarnação inteira com medo, morria com medo, mediunidade vem do espírito bom, vem do espírito ruim, terminava assim, não entendia, não desenvolvia e foi assim, aos trancos e barrancos. Agora não. Agora quem procura tem condição de talvez entendê-la, né? E saber trabalhar melhor com ela. Tá bom? Então, aí aqui, necessidade para comunicação. Isso a gente falou na última aula. Para uma comunicação inteligente, a necessidade de um intermediário inteligente. Então, lembra que eu falei na última aula que precisa ter um espírito inteligente para que eles consigam usar o cérebro inteligente. Então, não dá, eles têm dificuldade quando a pessoa não tem, quando o médium não tem muito conhecimento. Quando é um médium que não teve muito estudo ou não tem muito esclarecimento, porque eles vão buscar no próprio cérebro do médium as palavras para que ele consiga escrever. Então, se o médium não tem muito cabedal de cultura, vamos dizer assim, da vida, ou espiritual, ou de tudo, conhecimentos acerca de vários assuntos, eles têm dificuldade de passar. Porque quando o espírito toca num assunto, o médium não consegue entender o que ele está falando. Imagina o espírito manda uma mensagem, ele interpreta de outra forma. Como ele interpreta de outra forma? Ele interpreta da forma que ele conhece. Como não é muito evoluído, ele é como se ele descesse o conhecimento do espírito. Então, o espírito passa uma ideia. E o médium, como não tem o conhecimento dessa ideia do que o espírito está querendo dizer, ele transforma a ideia do espírito abaixando.
para o conhecimento que ele tem, entendendo de outra forma. Então, por exemplo, chega uma mensagem elevada. Como o médium não tem esse conhecimento, ele transforma essa mensagem numa mensagem que não é exatamente aquilo que o espírito está querendo dizer. Ele transformou para uma mensagem mais terrena, mais perto das coisas que ele conhece, entendeu? E desvirtuou a mensagem do espírito. Então, é o que ele está falando aqui, que por uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente. E esse intermediário é o médium, pois os espíritos não possuem a linguagem articulada. O que ele está falando é que os espíritos, geralmente, quando chegam para passar uma mensagem, eles não passam via mensagem, eles passam uma ideia. Né? Então, daí quem traduz? É que isso que eu acabei de falar, é o próprio médium. Né? Encontram no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao seu pensamento a vestimenta da palavra correspondente, embora seja um médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Então, não importa se o médium é intuitivo, semimecânico ou mecânico, né? A gente já estudou isso também, tá? O intuitivo é aquele que ele recebe e passa o que ele recebeu. O semimecânico é aquele que o espírito pega a mão dele, então ele está consciente, mas o espírito pega a mão dele e escreve. Então ele dá a mão dele para o espírito escrever, por exemplo. Mas ele está consciente ali, sabendo que que o espírito pegou a mão dele. Ele está consciente. Então esse é o semimecânico. E o mecânico puro? O mecânico puro, o médium não está nem consciente. Lembra? A gente já estudou isso. Médium mecânico é aquele que o espírito toma tudo. Ele é mecânico total. O espírito não tá, o médium não está nem consciente. Tá? Então o que ele está falando é que não importa se o médium é intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Mesmo assim, o médium tem que ter o cabedal aí de conhecimento aí para que o espírito passe a mensagem. Tudo bem? Dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Um comentário? Não? Não? Então tá. Quando os espíritos encontram no médium um cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual, o seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, a comunicação é facilitada, faltou um acento aqui, né? E há preferência, o que não ocorre com o médium de inteligência limitada e conhecimentos anteriores insuficientes. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, por isso que eu sempre falei, eu já falei isso que eu acho que na outra aula, eu falei, estudem, né? Busquem usar a cabeça sempre para estar sempre inteligente, aprender, evoluindo intelectualmente, porque isso faz parte também do aprendizado do médium, não só o espírito, né? A comunicação espírita, mas ter uma inteligência, estudar, né? Intelectualmente, ter uma inteligência para que os espíritos possam usar. Então a gente tem que evoluir moralmente e intelectualmente. Eu falei isso no outra aula, tá? Então tudo está na natureza, tanto desconhecido como conhecido, e o sobrenatural não existe. Opa, passei tudo para frente. Não sei por que ele falou disso, mas estava no texto. São desta categoria os seguintes fenômenos: a telepatia, ou a sensação à distância, as aparições ou manifestações de moribundos, a transmissão do pensamento, a visão em sonho, em estado sonambúlico, sem o concurso dos olhos, a presciência ou a premonição de certos ruídos inexplicados, os levantamentos ou levitações contrárias à gravidade, os movimentos e transporte de objetos sem contato e muitos outros fenômenos estranhos para muito inexplicáveis. Então, nesse livro aqui, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, Camille Flammarion, é engraçado esse nome, né? Camille Flammarion, a gente imagina que é uma mulher, né? Camille, né? Com esse nome. Mas Camille era um homem, tá? Foi um estudioso contemporâneo de Kardec, tá? Que era muito inteligente, Camille Flammarion. E ele tinha, inclusive, contato com Kardec à época, tá? Então, é muito importante, tá? Camille Flammarion e as obras dele. Camille Flammarion, ele estudava muito essa questão fenomênica, né? Esses fenômenos mesmo. Ele gostava disso. Então, o que ele fala? Ele fala que todos esses fenômenos que as pessoas falavam que era sobrenatural, tudo isso tem explicação mediúnica, no mediunismo, nos médios de fenômenos físicos, né? No fluido vital. Lembra que nós estudamos na aula passada? Como que os médios mexem os objetos. Então,
tudo isso são todos os espíritos que fazem. Então, todas essas coisas que ninguém entendia, né, com certeza tem explicação dentro de uma esfera espiritual que o homem não conhecia. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tudo bem, Rita? Você está com uma cara de dúvida aí. Tá entendendo? Tá tudo bem, Elcio. Tá tudo bem. Tudo bem? Então tá. Então, sempre que alguém vier falar para vocês de alguma coisa, uma coisa que é sobrenatural, né? Saibam que o sobrenatural não existe. O sobrenatural nada mais é do que coisas que tem no mundo que a gente não compreende ainda, mas um dia vai compreender. E a mediunidade, o perispírito, tem a chave da maioria desses fenômenos. Lembra? A gente falou isso na aula passada, tá? Então, é que a gente não entende, mas quando a gente passa a entender que tem o fluido vital, que transforma em ectoplasma, que os espíritos conseguem atuar na matéria, e aí a gente começa a entender que tem essas coisas não entendíveis aí, a gente começa a entender. Tá bom? Tudo bem? Os eclipses, os cometas, as estrelas eram vistas como sobrenaturais, como manifestações da cólera divina, antes de ter o conhecimento das leis que os regem. O que ele dá um exemplo, né? Que tudo que a gente não entende é sobrenatural. Então, antigamente, cometa, estrela, o céu, tudo era sobrenatural. A partir da hora que começaram a entender que aquilo eram planetas e que o nosso era um deles, né? Tudo começou a descortinar, e aí ficou mais fácil a gente entender. Tá bom? Aí a gente vai tirando o negócio do sobrenatural e vai entendendo que não era sobrenatural. Era só coisa que a gente não entendia. Nesse Alma Imortal, Gabriel Delany, esse Gabriel Delany também é um autor muito conhecido, tá? Então, aí ele vai falar sobre a percepção dos animais. Então, no capítulo 5, impressões produzidas pelas aparições sobre os animais, cita as irrefutáveis impressões produzidas pelos espíritos aos animais, bem como o terror que estes nossos irmãos irracionais manifestam quando os percebem, e a atitude que assumem tão diferente das que guardam presença do fenômeno natural. Então, se você for aqui no capítulo 5, que chama Impressões Produzidas pelas Aparições sobre os Animais, o Gabriel Delany vai falar sobre animais, ele vai falar sobre um cachorro que, quando via o espírito, ficava enfurecido, nervoso, e virava para lá, e ia sentar no meio dos dois. Tinha um que até tentava morder, o espírito ficava mordendo no ar, né? E aí, né, então, porque o cão não entende, né? Ele vê e acha que é verdadeiro, não consegue entender que é um espírito que está em outra dimensão, né? Porque é outra dimensão, né, pessoal? Os espíritos não deixam de estar em outra dimensão paralela a nós, né? E aí o que acontece? Então, aí os animais, eles viam também, né, os espíritos. Então a gente pode concluir que os espíritos, que os animais são médios, já que eles veem espíritos? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Sim, mas eles veem, então são médiums. Quem vê É, espírito é médium, então os animais veem espírito são médiums. E mas aí? eles não têm a inteligência. Eles podem Ah, até ver, que a gente sabe que vê, às vezes eles latem, né? O meu Bob era assim, né? Ele sentia assim, ele latia. Mas, como você falou, não tem o conhecimento, não tem a inteligência, né? Eu acho. exatamente. Lembra que nós acabamos de falar isso nos slides anteriores? Que é necessário, por isso que os espíritos começaram a falar, né? Da inteligência, que era necessária a inteligência para que eles transmitissem as mensagens. Como que os espíritos vão transmitir mensagens do outro plano é, para um animal que não tem raciocínio contínuo? Os espíritos falam que os animais não têm um raciocínio contínuo, ele é particionado. Então não ia dar, não ia adiantar nada, né? Não ia, não ia dar para mediunizar o cão. Diz que tem no livro dos médiuns, tá? No capítulo que ele fala sobre essa questão dos médiuns, da mediunidade dos animais, tem uma hora que ele fala sobre um homem que tentou mediunizar um cachorro, como? Provavelmente aplicando passe, alguma coisa assim. Ele matou o cachorro, tá? Ele Nossa, matou o cachorro. que dó. Então, ele imaginou, né? Matou o cachorro, porque o cachorro não aguentou, né, essas energias, né, aí de mediunidade, né,
que o médium tentou jogar nele, né? Isso fez um mal pro cachorro, matou. Então, não adianta você querer mediunizar um cachorro, ou colocar um cachorro em transe mediúnico, não vai dar, eles não são médiums. Então, essas percepções de ver são percepções só, são percepções. Por isso que às vezes o pessoal, sempre as pessoas não entendem quando eu chego e falo, olha, que nem aconteceu, né? Nessa último trabalho de segunda-feira lá no Padre Isabel, a energia estava incrível e eu senti. E eu até comentei, falei, pessoal, hoje a energia estava fora do normal. Vocês estão de parabéns. Ah, eu também percebi, todo mundo percebeu. Olha que coisa interessante. E aí, a Rita, que era presidente, nem estava lá com a gente, ela estava fora. Ela nem entrou, porque ela não trabalha nesse trabalho. Ela comentou com o meu amigo, falou: Nossa, o que aconteceu hoje? Que a energia estava diferente lá. Aí ele falou: Nossa, o Elcio acabou de falar a mesma coisa, né? Então eu sinto energias. Só que eu falo assim: eu não sou médium. Aí a pessoa fala, você é. Eu falo, não, eu não sou, né? Então, é isso, eu não sou. Por quê? Porque se você for pensar, a mediunidade é você interagir mais com o plano espiritual, trazer as mensagens dele. E eu não consigo, tudo bem, eu consigo, vamos dizer assim, que eu tenho mediunidade não ostensiva, então eu trago as mensagens do plano espiritual, quando eu estou fazendo uma palestra lá no centro, eu sou inspirado, mas é uma inspiração bem leve. Então, mas eu trago, tudo bem. Nesse sentido, eu sou médium, mas com uma mediunidade bem leve. Eu não sou médium ostensivo, né? Então, quando o pessoal fala que eu sinto energia e só porque eu sinto energia eu sou médium, não. Porque esse sentir energia é uma questão física, entendeu? Onde que eu estou querendo chegar? Não me habilita como transmissor dos dois mundos. Essa energia que eu sinto é uma capacidade que eu tenho, que eu desenvolvi de tanto aplicar passe. Mas isso não significa que isso não me habilita a médium, vamos dizer assim. O que me habilita a médium é quando eu tenho algum tipo de inspiração do plano superior, tá? Mas sentir energia, não. Isso é meramente físico, vamos dizer assim. Tudo bem? Da mesma forma, os animais. Eles veem, o fato de eles verem os espíritos ou sentirem, não os habilita a médium. Eles simplesmente têm um dom, uma percepção aguçada. E essa percepção não faz com que eles consigam trazer as mensagens. Então, eles não são médios, eles não são medianeiros, eles não são instrumentos entre os dois mundos, tá? Eles não são médiums, são apenas seres que têm uma percepção aguçada. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza. Tranquilo? Tá. Dúvida, Rita? Entendeu? Entendi, Elcio. Sim. Tá. Então, animais não são médios, porém têm percepções, tá? A filosofia espírita sintetiza que tudo evolui no universo. Darwin, né, abordou a evolução no plano maior, no plano da matéria. Kardec, mais ousado, enunciou a evolução do espírito. Isso está nesse livro maravilhoso do Herculano Pires. Herculano Pires é um grande filósofo espírita, tá? Ele é muito conhecido na doutrina. Ele escreveu esse livro, O Espírito e o Tempo. É um livro formidável, tá? Eu tenho ele aqui, inclusive, tá? É um livro filosófico. E ele fala que Darwin, né, abordou a evolução material e o Kardec abordou a evolução do espírito. Tudo que é transição, isso aqui está no livro dos Espíritos, tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante, que tudo se liga. Na questão 588, encontramos os apontamentos seguintes a respeito das faculdades perceptivas na fase rudimentar dos reinos inferiores da evolução da espécie. Há nas plantas, como nos animais, uma espécie de instinto de conservação, dependendo da extensão que cede a esse termo. Na maioria dos animais, há neles uma espécie de instinto de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Então, o que ele está falando é que a inteligência dos animais é basicamente para eles comerem e se manterem, tá? Então, eles vão se manter. Então, é para isso que eles têm. A inteligência deles é muito ligada com a comida. Vocês podem perceber que tudo que eles fazem, quando eles desenvolvem inteligência, é porque está relacionado a como se alimentar. Tanto que quando eles vão
como é que é o nome? Não é domar. Quando você adestrar, você vai adestrar um cachorro, você usa comida para isso, né? Por quê? Porque tudo assim, ele aprende baseado no instinto de conservação. Então, o que ele está falando é isso, que os animais têm inteligência muito voltada para a conservação. Então, essa inteligência não é suficiente para uma análise filosófica e por aí vai, né? Trazer as mensagens. Tá bom? É mais uma afirmação aqui, é mais um comentário do Espírito, aqui no Livro dos Espíritos, falando de que realmente os animais ainda estão muito ainda no instinto, né? Ainda estão muito no instinto, e não têm a racionalidade ainda necessária para trazer mensagens. Nesse livro Consolador, o Emmanuel fala, tá? É o Chico que trouxe, mas é o Emmanuel. Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo. Então, ele tem algumas percepções psíquicas, né? Tanto que ele sente os nossos amores por ele, eles sabem o que nós estamos pensando, eles sentem antes quando nós estamos tristes, eles sabem quando nós vamos sair, não sabe quando a gente vai sair um pouco antes? A gente começa a se trocar perto deles, eles já começam a perceber que nós vamos sair. Então, eles têm as suas percepções psíquicas embrionárias, né? Condizente com o seu estado evolutivo. Mas ele não tem ainda a necessária para uma faculdade mediúnica, que nem está escrito aqui. Tá bom? Tá? Caramba, perdi meu mouse? Não, tá aqui, apareceu a flechinha. Estão vendo a flechinha? Então, né? Tá. Há um princípio que estou seguro, quem está seguro? O irmão espiritual que está falando aí no Livro dos Médiuns. É admitido por todos os espíritas, é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Então, ele está falando que não adianta de um grau, de um nível, e tentar ir para outro que não é semelhante. Então, não adianta o ser humano tentar ir de igual para igual com o animal, que não é semelhante, não é seu semelhante. Ele está num nível evolutivo acima. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos e não os espíritos encarnados ou não? Os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes reproduzi-los. Conclui, pois, que os animais não podem servir de intérpretes, diz Erasto, aqui no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 22, tá? Item 236. Então, esse espírito Erasto fala, né, que eles têm ainda a inteligência embrionária, mas eles não conseguem, né? Você vê que eles compreendem certos pensamentos. Então, a gente fala, eles entendem. Que nem minha cachorra, eu percebo que ela conhece mais ou menos umas 150 palavras por aí, umas 150, 200 palavras, elas conhecem. Tanto que tem algumas palavras que elas conhecem, o cocô, xixi, ela sabe o que que é. Chão, ela sabe o que é chão. Que fala, vamos pro chão, ela começa a olhar pro chão. Então ela sabe o que é chão, que ela tem que descer, né? Porque está no colo, a gente fala vai pro chão, ela vai pro chão, né? Então, ela sabe algumas palavras, mas a gente percebe que ela tem dificuldade para reproduzir, ela não fala, ela não consegue reproduzir, ela pode entender a palavra, mas ela não consegue falar, né? E reproduzir o que ela quer, o que ela quer. A gente é obrigado a entender que ela quer fazer cocô e xixi, por exemplo, conforme ela olha pra gente. Então ela fica olhando pra gente, conforme ela olha, a gente já entende que ela quer cocô e xixi. Daí a gente leva ela no lugar lá, né, para ela fazer cocô e xixi. Então, mas ela não consegue falar, olha, eu quero cocô, eu quero xixi, não consegue. Então a gente percebe que a inteligência é muito rudimentar ainda. Vocês concordam, pessoal? O que vocês acham de tudo isso que eu estou falando? O que vocês observam aí? Sim, eu Vocês têm concordo. animalzinho? Vocês têm, né? Eu tenho uma calopsita. Hã? Eu tenho uma calopsita. Ah, uma calopsita. Calopsita é muito inteligente, né? É um dos animais, é uma das aves mais inteligentes que tem, né? A gente percebe muita inteligência, não é? Você não percebe? É muito inteligente e é muito amoroso, sabe? Muito amoroso, É exatamente. amoroso só comigo, Elcio, com meu filho e com a minha mãe, não. Eles são mais amorosos, né? Com quem eles têm mais intimidade, né? Com quem cuida deles, com quem eles confiam, vamos dizer assim, né? Você tem algum animalzinho, Daniela?
Eu tinha um cachorro, né? Vai fazer agora em junho 2 anos que ele partiu, né? Mas tem 2 cachorros da minha irmã que moram lá na frente, né? Na casa da minha mãe. Então tem 2 cachorros, um macho e uma fêmea. E eles são assim, é bem o que você falou. E o Bob era também muito assim. Bem, o Bob era muito sensitivo, ele sentia muito as coisas assim, né? Quando não só, né, dessa parte que você falou espiritual com a gente, né? Ele é um exemplo, né? Quando eu quebrei meu pé, deve ter o que uns mais de 10 anos isso, né? Ele morreu, ele tinha 10 anos. E eu quebrei o pé, ele ficou ali. Eu fiquei 60 dias sem poder pisar na época. Ele ficou 60 dias do meu lado. Se eu acordava à noite para ir ao banheiro, ele ia comigo junto com o andador, ficava lá do lado, aí eu saía do andador e ele ia junto. Eram umas coisas assim que eu falava, meu Deus, não tem inteligência, mas tem o que você falou, percepção, né? Eles entendem que você está precisando naquele momento de uma companhia e eles ficam ali próximos, né? E se comunicam da Perfeito. maneira deles, né? Sim, exatamente. No nosso evangelho, nossa cachorrinha, ela dorme, ela sente essas energias fortes e ela dorme. Eu acho que os irmãos espirituais que vêm são de um grande nível, né? Devem vir espíritos até que a gente não conhece, né? E aí o que É, acontece? Eu acho que a energia é tão forte que ela meio que dá uma caidinha, ela dá uma o assim que Bob ela dorme. dormia também. E aí é Olha engraçado que que coisa. quando acabava, ele já levantava, ele passava, ia passando em volta de todo mundo, e aí ele já sabia que ia ter a água para ele beber, que eu sempre punha um pouquinho de água para ele depois. Ai, que legal, que bacana, que bonitinho. Ai, que gracinha, né? Então, mas você vê que a energia dos espíritos superiores é tão forte, a capacidade psíquica, que eles não aguentam, né? Então, causa sono para eles, né? Porque é muito intenso, né? Essa energia. Interessante, né? Um dia eles vão conseguir aí, né? Entender. Mas a Rita falou, né? Que são muito amorosos, né? Então a calopsita, por quê? Porque nós somos criados a partir da bondade do Criador. Eu imagino que a gente sai de dentro do Criador. Eu acho que a gente é como se saísse um pedacinho do Criador, né? Esse pedacinho espiritual e vem com essa bondade do Criador dentro da gente. E daí o que acontece? Todos nós temos, o princípio espiritual já tem isso, essa bondade lá dentro, desde a sua criação. Quando ele passa pelo reino mineral, vegetal, animal, ele já tem essa bondade dentro dele que veio do próprio Criador. Aí você fala, mas por que tem tanta maldade no mundo? Porque o ser humano se corrompe, ele esquece, é como se ele abafasse isso, né? Então a razão, o orgulho, ele leva o instinto de conservação, que ele veio ao máximo, e isso vira ego, vira orgulho. E aí esse orgulho, esse ego, esse interesse, o eu, sufoca a bondade. Então ele esquece essa bondade do Criador, fica ali escondida. E daí ele tem que evoluir essa racional, né? Moralizar a razão, a inteligência, moralizar para daí ele voltar a sentir essa bondade dentro dele, né? Que o Criador que estava lá guardada voltar a se manifestar, né? Então tem, que tem, só está guardada, né? A gente vê que é um exemplo. Teve um aí maníaco em série, um dos maiores maníacos em série, que já teve lá nos Estados Unidos. Ele estava sendo julgado e vários. Eu esqueci o nome dele, mas se vocês procurarem no Google, tem lá. Vários é, chegaram, vários irmãos, maridos, parentes das mulheres que ele matou. Você vai morrer no mármore do inferno, e você vai sangrar, e você, não sei o que, eu desejo tudo de mal para você, que você seja morto na cadeira elétrica. E foi indo, um atrás do outro, falando isso, né? Até um que apareceu, que era o irmão, né, de uma delas, e falou assim: Olha, você fez isso, né? Mas eu não te julgo, né? Eu te perdoo, né, pelo que você fez, porque você não sabia o que você estava fazendo. Mas ele falou isso com tanto coração que ele começou a chorar na hora.
Então, os outros, ele nem ligou. Quando o cara falou em perdão e perdoou, tocou ele. Então você vê que por mais duro que tenha o coração da pessoa, alguma coisa toca ele, né? Então, muito interessante isso daí. Depois procurem no Google, tem lá a história desse cara aí. Procurem lá, sei lá o que vocês vão procurar. Procurem o assassino que, que chorou. Ele chorou. Conforme o cara falou, ele começou a chorar, né? Chorou quando foi perdoado. Procure lá. Assassino em série chorou quando foi perdoado. Procure no Google, tem lá a história. Então, você vê, né? Tá lá guardado. E os animais têm isso também, lá guardado. Tá bom? Então, não há ninguém que seja totalmente mau. Só é temporariamente, né? É um demônio temporário, vamos dizer assim, né? Mas vai fazer o quê, né? Ele escolheu esse caminho, né? As outras religiões são demônios irrecuperáveis. Nós já entendemos que são demônios, podem até ser, nessa concepção, essa denominação, mas que são recuperáveis sim, e que um dia acordarão para sua bondade interior. Tudo bem? Beleza? Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação dos seres de constituição primária, a começar pelos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais mais simples, para evidenciar mais complexa nos animais superiores, que somos nós, os animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Então, o irmão tá falando aqui sobre essa passagem do princípio espiritual sobre todos os reinos, até chegar no reino animal superior, né? Que o reino animal superior somos nós, né? O reino nominal, na verdade, né? E daí nós já temos condições aqui de ter o pensamento contínuo, né? É o que ele está falando. Então ele está falando sobre essa evolução aqui do princípio espiritual até chegar no reino animal, no reino hominal, tá bom? Tudo bem? Isso daí outras religiões não imaginam e nem concordam, né? Que o mesmo espírito que veio do reino mineral, né, virou a gente, né? Isso daí é uma coisa difícil deles entenderem, né? A gente só sabe porque os espíritos trouxeram. Então, a percepção dos animais nesse livro consolador aqui, ó, a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração. Por quê? Porque o princípio espiritual aprende no mineral a se atrair, atrair moléculas, né? Atrair átomos. O vegetal é sensação. O princípio espiritual aprende no reino vegetal a sentir. A sentir o quê? As trocas gasosas, o oxigênio, o mundo, os fluidos que estão ali em volta deles. Então, o vegetal é sensação. O animal é instinto. O animal é acrescentado instinto. Instinto do quê? De sobrevivência, de caça e por aí vai, né? O homem é razão. E o anjo é divindade, né? Olha que coisa interessante, né? Essa é a evolução do princípio espiritual até chegar no reino hominal, tá bom? Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. O que ele está querendo dizer é que ergamos dentro de nós o amor por todos esses outros princípios espirituais que estão em desenvolvimento, vegetal, animal e por aí vai. Tá bom? Esse é o Emmanuel falando aí no livro Consolador. Para resumir, os fatos medianímicos não podem se manifestar sem um concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E não é senão entre os encarnados, espíritos entre nós, espíritos como nós, é porque o espírito está falando, né? Que podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médiuns. Então, o que ele está falando é assim, que nos servem de médium são só vocês, homens, né? Só vocês que conseguem nos servir de médiuns, é o espírito falando. Tá bom? E não é senão entre os encarnados, espíritos como nós, espíritos como eles lá, né? Que eles podem encontrar aqueles que nos sirvam de médios. Tá bom? Então é isso, os animaizinhos aí, os animais, como vimos na explicação do espírito Erasto, têm capacidade para perceberem o plano espiritual, embora evidentemente não possam servir como médios, pois sua inteligência não está o suficiente desenvolvida para tanto. Procure melhorar a ambiência espiritual da sua casa para evitar que espíritos perturbadores encontrem as vibrações de que necessitam para se aproximarem e até assustarem eles.
usarem eles como instrumento. Eles podem usá-los como instrumento para assustá-los. E assustando eles, assusta vocês. Tá? Pode usar. Continue orando. E se ainda não o faz, comece a fazer a reunião do Evangelho no Lar, para que não somente você, mas todos da família e auxiliares possam receber os seus benefícios, que envolvem todo o ambiente doméstico. Então, o que ele está querendo dizer é que os animais também vão receber essas energias, tá? Então, essas energias aí que os irmãos superiores trazem, e às vezes eles pegam a de vocês, que estão ali, podem transferir para os animais, curando alguma doença. Olha que coisa interessante. Então, o Evangelho no Lar cura a gente o tempo todo. Não tenha dúvida que a gente vai durar mais fazendo Evangelho no Lar, porque a gente recebe fluidos vitais, né? Então, nós temos que fazer Evangelho no Lar porque a gente recebe essas energias dos irmãos superiores, os nossos animais também recebem, os espíritos superiores podem transformar nossos fluidos vitais em fluidos necessários para curar alguma doença dos nossos animaizinhos, entenderam? Então, tudo eles fazem, tudo é tratado. Quando a gente está em contato com os espíritos superiores, eles aproveitam tudo, eles vão estar perto de nós, né? Então, é isso que eles falam, vamos sempre estar aí trazendo eles para perto de nós, que nós vamos estar aí usando todos os seus benefícios, tá? Para proteger os nossos animais e a nós mesmos. Tudo bem? Tá bom, pessoal? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tá bom? Tudo bem? Olha, tem mais um pedaço, que é aquele pedaço evangélico, né? Mas é correria, né? Porque aquilo lá, que nem eu falei para vocês, de novo, é uma coisa que fala sempre as mesmas coisas que a gente já está acostumado, né? Mas a gente tem que passar porque é o conteúdo, né? Então, vou compartilhar com vocês, da mesma forma, eu vou dar uma repassada rápida, só para a gente não falar que não viu. Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Fala, Elcio, Elcio, Elcio. Aí eu paro e explico melhor, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Então, eles falam aqui sobre êxito mediúnico. Tá? Êxito mediúnico. É essa lição aqui que é mais ligada aí com mais alguma informação aí mais moral, né? Então ele fala, essa história de que o médium já nasce pronto não é verdade. Todo dia Emmanuel me põe a estudar. É uma palavra aí do Chico, tá? Então, ou seja, o Chico fala que todo mundo, apesar de todo mundo falar que ele era o médium, né, Emmanuel exigia muito dele, né? Ok? E daí, assim, né, o surgimento da mediunidade não depende da idade, condição social, sexo ou lugar. Pode surgir na infância, adolescente, na adolescência, na idade madura, ou até mesmo na velhice. Olha que coisa interessante. A gente acha que depois de velho pode não aparecer mais mediunidade. Olha que pode, hein? Olha que loucura, né? A qualquer momento. Os sintomas variam ao infinito. Então, nesse livro Mediunidade e Evolução aí do Martins Peralva, ele fala que tem reações emocionais insólitas, sensação de enfermidade, mas é só aparente, calafrios e mal-estar, irritações estranhas. Então, se você sente isso aí, não sabe de onde vem, pode ser mediunidade. Ou, sem qualquer sintoma, espontânea e exuberante, né? Vem espontânea e exuberante a mediunidade. É como um botão de rosa que desabrocha para encanto de uma rosa, embelezar a vida. Emmanuel. Emmanuel sempre poeta, né? A doutrina espírita, como um jardineiro, cuidará do seu crescimento, ensinando que o adubo dá, ensinando, não que o adubo, ensinando que o adubo da paciência, da perseverança, da boa vontade, da humildade, da sinceridade, do estudo e do trabalho, são os ingredientes que vão enriquecer a educação e o aprimoramento dessa faculdade valiosa, onde o médium caminha na sua evolução espiritual. Então, quem está falando é que a doutrina espírita vai ajudar, fazendo com que o médium tenha mais paciência, mais perseverança, mais boa vontade, mais humildade, mais sinceridade, mais estudo e trabalho para melhorar a mediunidade. São os talentos divinos atribuídos ao homem para que sejam aproveitados na obra da redenção de si mesmo. As tarefas mediúnicas bem conduzidas, com a consequente valorização dos bens divinos, converterão o médium no instrumento que precisa, né? Então, o que ele está querendo dizer
que a doutrina espírita vai meio que ajudar o médium, né? Tentando fazer ele ter mais paciência, mais perseverança, mais boa vontade. Por isso que a doutrina espírita trabalha muito na moral do médium, porque é muito importante para a evolução do médium ela melhorar, o médium melhorar essas questões internas, tá bom? E morais. Qualquer médium também é suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações com algum proveito. Mas se quisermos rendimento medianímico, seguro e incessante, na composição doutrinária do Espiritismo, cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for no levantamento do bem, é convidado a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. Então, eles estão falando aí, nesse livro Opinião Espírita, né, ele fala que o médium tem que buscar, está sempre se melhorando, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Então, no campo da mediunidade, o dever retamente cumprido é a bússola, que propiciará o rumo certo ao porto seguro. Isso está na religião dos espíritos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. E daí ele vai falando, né? Vai lembrando, né, é, que você tem que ter uma tela digna, você tem que fazer com que o seu cérebro esteja preparado aí, né, para receber os irmãos, né? É, então ele fala, né, é, que a mediunidade é a luz que vem trazer, né, que vem melhorar o ser humano e vem trazer aí as coisas boas e um mundo melhor e por aí vem, né? Então, sendo a luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma, né? Então, tudo que ele aprende, ele está guardando, e ele vai usar isso na trajetória dele. E aí o médium vai evoluir, né, e vai trabalhar servindo, sem reclamar e sem desculpas, né? Então, o que ele está falando é isso. Tomemos cada qual de nós, os tarefeiros dos dois planos da vida, né, o material e o espiritual, as obrigações que nos competem, sem o intento de exceder a nossa capacidade, mas sem deixar de sermos úteis a pretexto da modéstia. Então, o que ele está falando, desculpa aí a falta de acento nas coisas aí, tá? Então, o que ele está falando é que a gente não deve deixar de dar importante, aí, de dar importância para o trabalho espiritual, para o trabalho material e por aí vai. Tá? Então, a mediunidade de hoje, com seu imenso cortejo das aflições e desequilíbrios, deixará de existir, e surgirá a mediunidade gloriosa, fonte dos mais elevados ideais, jorrará fertilizando a sementeira da fraternidade, instituída pelo mestre Galileu no cenário da Palestina. O ensino de Jesus, aplicando a mediunidade, é claro: dai de graça o que de graça recebestes. E é isso, tá, pessoal? É isso que ele traz aí para a aula de hoje. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza. Vocês têm alguma dúvida para falar de tudo isso que nós falamos aí na aula de hoje? Falem agora ou calem-se para sempre? Não. Calem-se até a próxima aula. Ou também não calem-se, pode mandar no grupo também. Não calem. Ou seja, eu fale agora, eu fale depois também. Tanto faz. E aí, o que vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Mais alguma coisa? Não? Tudo bem, Rita? Tudo bem, Tudo Alcio. tranquilo? Tudo. Então tá bem. Então tá bom. Vamos encerrar a aula, então? Tá. Então, quem gostaria de fazer aí as vibrações da noite? Querem que eu faça? Que eu dê minha contribuição? Isso. Sempre eu, né? É a última vez. Semana que vem vocês vão fazer vibração, hein? Alguém vai fazer vibração. Tá bom? Então tá bom. Eu faço as vibrações. Quem quer fazer a prece final? Você faz, Rita? Faz, faz. Então tá bom. Então vamos elevando novamente os pensamentos ao Pai, agradecendo pela presença sua, Rita, e sua, Daniela. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Parabéns pela assiduidade, pela responsabilidade e pelo respeito no trato com as coisas da espiritualidade. Não tenho dúvidas de que o mentor, do que o benfeitor de vocês está feliz por estarem aqui aprendendo. Quero agradecer também aos irmãos espirituais que estiveram conosco. E assim felizes que estamos,
Vamos vibrar pela paz no mundo, para que os nossos governantes caiam na real, pelo amor de Deus, e parem de querer aumentar os seus países em guerras devastadoras. Que aumentar países não vai fazer ninguém feliz, muito pelo contrário, vai só carregar eles de dívidas que vão ter que acertar com cada um dos desencarnados nas guerras e nos conflitos. Que a espiritualidade maior possa, né, intervir, e nós vamos mandar vibrações de luz para esses governantes que estão aí procurando a discórdia e simplesmente aumentar continente. Vamos vibrar pela paz no nosso país, nesses países onde há preconceito, onde há mortes, perseguições. Vamos vibrar pela melhora do ser. Vamos vibrar por todas as casas que promovem a melhora espiritual do ser, especialmente esta que nos acolhe e por qual nós estamos aprendendo, que é o Núcleo Espírita Padre Isabel e todos os seus dirigentes. Vamos vibrar por todas as casas que, além do Padre Isabel, promovem a melhora espiritual do ser, sendo elas igrejas, qualquer tipo de igreja, qualquer instituição que promova a melhora espiritual do ser, de preferência com o cristianismo, trazendo o cristianismo redivivo. Vamos vibrar pela nossa casa, pelos nossos animaizinhos, pelos nossos maridos, filhos, irmãos, pais, parentes um pouco mais afastados, como os tios, avós. Vamos vibrar pelas nossas águas e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Belice, você já disse quase que tudo, né, Elcio? Ah, mas você pode agradecer ainda, sei lá, a gente está com saúde. Vamos Manda ver aí. por essa reunião de hoje, né, pelo aprendizado, pelo ensinamento, pelo aprendizado, pelo amor fraterno, pela paz e pela luz maravilhosa que a gente sempre encontra aqui, tá, Elcio? Que E assim seja. em nome de Deus e de Jesus, de toda a espiritualidade, dos nossos amigos de luz. E muita luz para a gente continuar na nossa missão. Ah, Gratidão. que gracinha. Isso aí, isso aí, isso aí. Que assim seja para nós todos, tá bom? Que Deus abençoe a casa de todas vocês, a vida de vocês, a seus parentes mais queridos, esteja sempre com vocês, E a tá sua bom? Obrigado, obrigado. Nos vemos sábado, tá bom? fé. Tô Tá sempre certo. orando aí por vocês, sempre bom. Vamos orar um pelos outros, né? E sábado, se aparecer algum irmão espiritual aí meio bravo, a gente dá um jeito nele. Tô brincando, né? Não sei se vai chegar nesse nível, mas a gente vê o que que a Rita tem pra gente preparado lá. Tá bom? Sim. Então tá bom. Boa Até noite, uma boa noite. com Hã? Deus. Boa noite. Boa Boa noite. No noite. final eu falei que a gente ia embora mais cedo, mas acabou não, né? Acabou no tempo É, ainda. É, Eu falo demais. Eu consigo falar demais. Então tá bom. boa Que Deus abençoe noite. vocês. Boa noite. Tchau, Amém. tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rita. Qualquer coisa me chama, tá? tá bom. Qualquer dúvida ou problema. Tá Tá, bom? tá. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau.